O título de hoje do nosso estudo é Construa um legado para a eternidade. E o tema central que o pastor Eduardo vem abordando com vocês é um mês para viver. Um mês para viver. O que você mudaria na sua vida se tivesse apenas um mês para viver? Eu quero contar a história de um jovem que, perto dos seus 39 anos de idade, ele, de madrugada, lá perto das 13h40 da madrugada, ele sentiu uma dor muito forte no peito. E ele acordou seu pai e pediu para levar até o hospital. Chegando no hospital, ele foi para a triagem, e da triagem ele foi direto para a emergência. E da emergência falaram assim para ele: calma que tu está infartando. Ele ficou apavorado, porque ao alto dos seus 39 anos, na flor da idade, aquele homem tinha cheio de planos para o futuro. E levaram ele direto para a CTI. Quando chegaram na CTI, puxaram as cortinas, 4, 5 pessoas em cima dele, e ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí puxaram uma agulha desse tamanho e fizeram o cateterismo. E naquele momento, esse jovem passou um filme na sua cabeça. E ele pensou agora: cadê o meu futuro? A palavra de Deus, ela nos prepara para a morte. Ela nos prepara para esse encontro com a morte, né? E eu fico pensando que quantos de nós passamos por situações difíceis na vida? Estamos vivos aqui. Eu lembro da minha infância. E eu não sei como eu estou vivo até hoje para contar a história para vocês. E aqui eu quero recordar algumas coisas lá da infância de vocês. Eu sei que os jovens, adolescentes não vão entender o que eu estou falando. Vocês vão ter que anotar e procurar no Google, porque vocês não vão entender o que está acontecendo. Quem lembra do Neucid na cabeça? Nossa, como é que a gente sobreviveu àquilo? Era o remédio para matar, não sei lá, a formiga. E a minha mãe, eu lembro que ela dizia assim, ó, dizia para mim: os piolhos não pode ver o Heitor, parece que tem sangue doce. E se eu me deitasse no colo da minha mãe, ela já catava os piolhos. Se tivesse celular, ela pegaria o piolho e batia uma selfie. De tão apaixonada que ela tinha de achar piolho na minha cabeça. Agora vou mais forte agora. E quem lembra do metiolate, aquele que ardia? Jesus, aquele ali era do capiroto, né? Eu machucava, mãe, me machuquei. Ela vinha assim, ó, metiolate. Eu digo, não. E o pior é que aquele metiolate vinha com uma pazinha, lembra? E a minha mãe, ao invés de botar a pazinha, ela derrubava. Eu digo, pô, mãe! Não, mandei de se machucar. Eu penso, mas quem é a criança que quer se machucar, né? Metiolate era uma coisa horrível. Agora eu vou tocar lá no fundo de vocês. E quando eu misturava manga com leite, tu vai morrer, manga com leite. Cara, da onde que veio? E eu tinha uma irmã, e quando ela estava menstruada, não lava a cabeça que tu vai ficar louca. Porque a tia Vera... Cara, e tu vê assim, mas como é que a gente sobreviveu a tudo isso, a crendice, né? E nós estamos aqui, vivos para contar a história. Mas a pergunta que fica ainda é: o que você mudaria se você tivesse apenas um mês para viver? Talvez você mudasse o teu jeito de ser. Talvez você perdoasse mais. Talvez você deixasse de ser materialista. Talvez você procurasse ser uma pessoa um pouco melhor, assumir mais riscos, né? E deixar a preocupação talvez de lado. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 13:36. Atos 13:36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Davi foi um excelente rei em Israel. Ele viveu sua vida corajosamente, servindo a Deus e cumprindo o seu propósito. Mas em 1 Crônicas 17:1, ele fala que o rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Olha que interessante. Esse não era o propósito de Deus para a vida de Davi. No versículo 4 de Crônicas 17 fala: vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você quem vai construir uma casa para eu morar.
E o versículo 11, que é bem mais interessante, fala que quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e estabelecerei rei nele. Então não era propósito para a vida de Davi construir o templo, mas ele deixou todo o recurso e suas conquistas e o seu legado para a próxima geração que ia realizar. A pergunta que eu faço hoje para vocês, uma reflexão: quais os recursos espirituais que você está deixando como legado para que a próxima geração continue servindo ao Senhor? Meu pai sempre dizia uma palavra que eu achava interessantíssima. Meu pai ele é um metalúrgico que estudou até a 4ª série. E ele dizia para mim que uma palavra convence, mas o exemplo de vida arrasta. Meu pai sempre deixou esse legado para a gente. Mesmo ele não estudando, ele me forçou muito a estudar. E olha, quem está falando aqui para vocês na frente é um jovem que repetiu 5 vezes a 5ª série. Eu não era esperança, eu não tinha perspectiva para ninguém, nem para mim mesmo. Os meus irmãos passaram por mim, meus primos passaram por mim, e eu ali na 5ª série. E é difícil explicar para as pessoas hoje que eu estou na 4ª graduação. É muito difícil. Mas Deus, Ele quer mudar o seu caráter. Só que Deus, Ele usa 3 coisas para mudar o seu caráter. Pode ter certeza disso dentro de uma análise psicológica. Primeiro, problemas. Ele vai te dar pressão e vai te dar pessoas. Agora, se tu pegar todas essas 3 coisas, problemas, pressão e pessoas, tudo isso alinhado com Jesus Cristo, tu pode ter a certeza que todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Você não pode entender no primeiro momento. E gostaria de falar uma coisa para os pais, basicamente que esse livro aqui ele foi baseado nisso. Permitam que os filhos de vocês sofram. Eu sei que depende da pessoa. Eu estava gostando do teu discurso, não estou gostando mais agora. Tu quer que eu deixe meu filho se ralar? Isso é exatamente isso. Sabe por quê? Porque a dor, ela é pedagógica. A dor, ela é pedagógica. E eu sei que muitos de vocês querem dar o melhor para os seus filhos. Daqui a pouquinho a gente vai tocar nisso. Sabe o que chama isso? Caráter. Caráter de uma pessoa, ele é formado do 0 até os 6 anos de idade. Por isso que é muito importante, nessa fase da criação de filhos, você falar a palavra não. Mas explicar o porquê do não. Né? Eu fui de uma geração que eu chegava à minha mãe, mãe, quem tem para comer? Ela dizia, comida! Eu digo, calma, essa ignorância toda. Né? Hoje não. Hoje tu tira a cebola, um negócio de cebola, outro negócio com tomate, e você faz um monte de coisas. Isso é um princípio de liderança dentro da tua casa. Estão criando hoje uma geração de pessoas fraca emocionalmente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu sei que muitos pais aí vão ficar um pouco tristes, mas nós estamos enfrentando a pior geração de adolescente dos últimos 60 anos. Eu vou repetir para vocês de novo. Estamos enfrentando a pior geração de adolescente dos últimos 60 anos. São a geração que não sabe de onde vêm as coisas, não sabe sofrer e não quer sentir dor. E aí vai lá tu e resolve tudo por ele. E tem muitos pais que batem no peito e dizem assim, ó, o meu filho não vai passar do que eu passei, mas não esquece, papais, foi por causa do teu sofrimento que tu não teve aquilo que moldou o teu caráter. Permita que os filhos de vocês moldem o caráter dele. Quem vocês querem construir? Que sociedade vocês querem construir dando tudo? Eu tive um aluno que ele comprou o iPhone 12, que deve custar hoje que é 12 mil, 13 mil reais. Eu perguntei, é do teu pai? E eu tenho um iPhone 7, eu estava me achando, entendeu? Ele, não, meu pai me deu. Eu digo, cara, não é possível. Quem pai dá um iPhone de 15 mil para uma criança de 12 anos de idade? E aí você não sabe por que uma pessoa, um adolescente, sai do cinema com uma arma e mata várias pessoas. Então, permita que Deus trabalhe na vida, porque a dor ela é pedagógica. O segundo ponto que eu queria falar com vocês hoje é vença o teste da influência. Vamos abrir em Efésios 5, do 15 ao 16. Efésios 5, do 15 ao 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos,
mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Eu trabalho com essa geração nova, e eu fico altamente impressionado do que está acontecendo com eles. Eu estou há 25 anos em sala de aula, estou perto da minha aposentadoria, e fico impressionado. Então, esses livros aqui são todos baseados em histórias deles. Se eu pegar o primeiro livro sobre depressão e torcer, sai sangue de crianças inocentes. E que eu fico mais triste, não gostaria de ofender vocês, pais. A maioria das coisas vocês são culpados. E eu não venho aqui para agradar vocês. Eu venho aqui para falar uma verdade para vocês. Eu sei que vocês pudessem, vocês colocariam os filhos de vocês numa caixinha no altar, né? Ó, tá aqui. Se ele sentir enjoo, tem o Dramin. Sabe? Então nós estamos enfrentando uma geração que eles não querem trabalhar. Eles querem trabalhar possível mais tarde. Eles querem aproveitar tudo que eles têm para aproveitar. Porque vocês proporcionaram isso para eles. Legal. Joia, não tem nada contra isso. Mas você tem que ensinar eles que esse valor desse celular que tu quer, o iPhone 12, ele custa 12 mil reais. Com 12 mil reais, você podia fazer um monte de coisa, podia planejar a tua faculdade. E você só quer isso para ostentar no meio dos teus amigos. E um dos alertas que eu queria deixar muito sério para os pais: cuidado com os influenciadores digitais. Cuidado com as pessoas que estão influenciando os seus filhos. Televisão é bom, mas tem uma coisa super legal chamada controle remoto. Isso tu não vai ver, porque a nossa família crê nisso. Aí você vem aqui na igreja, você aprende sobre a palavra de Deus, você é transformado, e aí você vai para dentro do seu lar e permite todas as coisas. Eu não quero atrapalhar a vida do meu filho. Opa, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? É minha ou tua? Tua. O maior projeto da vida é criar outro ser humano. O maior projeto dessa vida é criar outro ser humano. Eu não sou pai, mas eu dou aula para os filhos de vocês. Eles sentem um vazio imenso. Professora, eu gostaria que tu fosse o meu pai, que tu fosse para a minha casa. Eu digo, mas eu não sou teu pai. O vazio que eles sentem, vocês não fazem uma ideia. E agora eu quero deixar vocês mais tristes. Muitos adolescentes dentro da igreja brasileira estão sofrendo de depressão. Agora, se você for pai, eu só tenho um gato, tá, gente? Mas eu compro isso, que eu vejo que ele está meio magrinho, eu já sei todas as características dele, porque eu separo um tempo para ele. Aí você quis ser pai, um dos maiores projetos dessa vida, e você não tem tempo para os seus filhos, como é que fica a situação? Uma vez um empresário chamou os seus filhos e falou, eu sei que o pai sacrificou toda a família, em prol que o pai deu um monte de coisa para vocês, essa casa bonita, esse carro, férias na praia, e hoje o pai quer chamar vocês para falar o seguinte: pede o que vocês quiserem, o pai vai dar. E a criança, pai, o que eu vou te pedir, tu não pode me dar. Pede, o pai tem todo o dinheiro, pede que o pai vai te dar. Pai, eu queria um pouco do teu tempo. E aquele pai não tinha um tempo para dar. Segundo o IBGE, existe 40 milhões de desigrejados no Brasil. Pessoas que sentaram aqui, experimentaram uma transformação com Jesus Cristo e hoje estão fora da igreja. Eu não quero estar no mérito da questão por que estão fora. Mas essas pessoas estão sendo influenciadas por pastores digitais. Hoje tem pastores arrebentando vários seguidores, 3, 4, 15 milhões de pessoas. Estão fazendo um show e cobrando um estádio. Um ingresso para te ouvir a palavra de Deus. A situação tem mudado. E esses pastores não estão debaixo de liderança nenhuma de igreja. O ano passado eu fiquei mais viajando, pregando em várias igrejas do que aqui dentro da minha igreja. Mas aonde eu estava, o pastor Eduardo sabia onde eu estava. Porque é muito importante tu ter uma cobertura espiritual. E quando eu chegava em outras igrejas, eu saudava as igrejas com a paz de Cristo. Eu sou ovelha do pastor Eduardo Quintana. Ele sabe que estou aqui, ele manda um abraço para vocês. É importante você vir. Hoje tem pastores te influenciando e tu não sabe que igreja esse pastor segue. E aí tu ouve essas barbaridades, que a Bíblia precisa ser atualizada. Só um pouquinho. E falando outras barbaridades maiores que eu vejo por aí. Existem pastores coaches também. O que é o coach? Coach, ele é um treinador de pessoas.
Então imagina um treinador de pessoas. Só que o grande problema do coach, eu fiz dois dias de imersão de coach, que eu quis conhecer essa ferramenta. Eles pregam uma mudança, mas a mudança que eles pregam é sem Jesus Cristo. E eu, como professor de história, se você já estudar história medieval, antigamente chamava o teocentrismo. Teo vem de Deus, teocentrismo, Deus no centro de tudo. Depois vem uma corrente chamada iluminismo. Lembra? Século das luzes, achava que a igreja estava na ignorância e precisava trazer a luz. Qual era a luz? A razão. E aí vem o humanismo e tira Deus do centro e coloca o homem. E se chama isso de antropocentrismo. O homem no meio de tudo. Eu tenho estudado muito sobre análise comportamental, como eu falei para vocês, eu sou um especialista. E como tem igrejas que estão pregando o evangelho de açúcar, o evangelho doce. A Bíblia, se tu pegar, ela é um livro, se tu esfregar isso aqui, sai sangue de pessoas que lutaram. Não tem, quem estiver pregando para vocês que só você se converter, que tudo vai mudar na tua vida, aleluia, né? Mas que tu não vai passar por nenhum sofrimento, eu não sei que evangelho tu está lendo, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus muitas vezes pede tu ser humilde. E ela prega uma mudança de vida. Só que os coaches, eles pregam uma mudança, mas a mudança é o seguinte: você mesmo é a própria mudança. Livros de autoajuda estão se vendendo bastante. Você se cura. Então tira Deus dessa jogada e deixa um homem. E eu vejo muitas igrejas, o cara dizendo, eu ordeno a cura. Só um pouquinho, tu não ordena nada, em nome de Jesus. Ordena as coisas. Então procuram pessoas que têm uma caminhada com Jesus Cristo. Um dos critérios para o meu mestrado era ter 4 conselheiros. E eu peguei o meu amigo Dedé, a Alda com seu esposo, o pastor Eduardo e o pastor Paulinho, que está lá em Minas Gerais. Eu vou ter que prestar conta da minha semana e da minha vida para eles uma vez por mês. Eu tenho que sentar com ele. Está acontecendo isso. Até para eles orarem por mim e ver como é que está a minha caminhada com Jesus Cristo. Terceiro ponto, é aquele ponto que a banda sobe, para a gente falar um pouquinho melhor. Terceiro ponto é, use os seus recursos como perspectiva. Use os seus recursos. Vamos abrir lá em Lucas 12, do 19 a 21. Um dos melhores investimentos hoje que tu pode fazer na tua vida é aplicar em vidas. Você pode economizar bastante para pagar uma boa faculdade para os seus filhos. Excelente. Você pode se envolver com a igreja em um ministério. Falando do amor de Deus que transforma. Nós fizemos os dízimos e ofertas aqui que vai ajudar muitas pessoas, os projetos pessoais da igreja. Mas o melhor investimento é em vidas. Eu tenho certeza que esses meus 3 livros não vão transformar a vida de ninguém. Eu quero provocar a discussão que vai transformar. Tem um conto pessoal com aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, amém? É Ele que vai transformar. A palavra de Deus ainda é viva, ela é eficaz. Nós temos que ser obedientes de maneira incondicional. Deus não quer apenas o teu 90%, Ele quer teu 100%. Ele quer trabalhar nas áreas mais difíceis da tua vida. Aquelas áreas que tu não entrega. E no livro Cativeiro Psicológico eu abordei esse assunto. Existe uma zona de conforto que tu não quer entregar. Sabe por que você não quer entregar? Porque tu já sabe até as desculpas para as tuas dores. Eu sou assim porque eu fui criado assim. Você pode romper com isso. O meu pai é alcoólatra. A vida inteira ele bebeu. A minha mãe também. A minha irmã mais velha bebe e fuma. A minha irmã também é alcoólatra. E eu e minha irmã mais nova resolvemos não fumar e não beber. Isso foi uma escolha, pessoal. Você pode escolher não sofrer. A palavra de Deus está cheio de gatilhos mentais aqui dentro. E segredos para te ter uma vida próspera. Agora você vai ter que renovar sua mente.
Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com esse século, mas antes transformai pela renovação de vossas mentes, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo começa aqui dentro. A guerra espiritual começa em nossas mentes. Essa é a principal batalha. É por isso que o meu ministério ali na rua é orar para vocês quando estão chegando de carro. Porque eu sei que é uma batalha espiritual. Eu sei que muitos de vocês hoje vieram aqui à procura de alguma coisa, à procura de uma solução para as suas vidas. Talvez muitos de vocês pensarem até em besteira na semana. E quando vocês estão aqui, então, é preciso colocar o teu 100% aos pés do altar de Jesus. Porque Ele é um Deus amoroso. E Ele quer falar na tua vida. E eu queria terminar a história daquele jovem que aos 39 anos de idade sofreu um AVC. Ficou no Ernesto Donelis durante 20 dias. E quando ele viu que ele não ia morrer, a esperança dele se renovou. A perspectiva dele se modificou. E ele sai daquele hospital, parece que tudo tinha um brilho diferente. Ele colocava a meia nos seus pés como nunca tivesse experimentado uma sensação dessa. E esse homem continua mudando a sua vida. E eu convidei ele para estar aqui na igreja para falar esse testemunho para vocês. Só que não é preciso, esse homem está aqui na frente de vocês. Eu tive um AVC e tive uma isquemia cerebral. Só que quando no bloco cirúrgico a mulher falou que calma, você está infartando. Pensei, deu, acabou meus planos. E Deus me deu uma esperança renovadora. E quando Jesus me tirou daquele hospital e disse, eu tenho um plano para a tua vida. E Ele me disse, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu comecei a colocar meu coração em Deus. E eu já estava com 5 anos de salário parcelado no Estado. E eu não aceitava essa falta de prosperidade. Coloquei nos pés do altar de Deus. Deus me deu uma ideia de um livro que tem sido aceito, graças a Deus, em boa parte da região sul. Viajei para Bahia no ano passado, para Florianópolis, Paraná, Rio Grande do Sul. E uma pessoa lá de Minas Gerais, da Igreja Batista de Lagoinha, me encomendou 36 livros para todos os pastores. Eu me senti honrado. E eu sei que esse livro, eu tenho depoimento do livro, que ele levou muitas pessoas de volta para a igreja. Começou a voltar para a família. Isso foi magnífico. Tudo porque eu sou um pecador. Eu sou um servo amado do Senhor Jesus, sendo tratado de todas as minhas feridas. Não sou um ser perfeito, mas eu me coloquei aos pés da cruz. E Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua realidade. Eu quero falar isso para vocês. Hoje eu tenho uma perspectiva totalmente diferente financeira na minha vida. Hoje eu consigo ajudar pessoas. Em questão de 1 ano, eu não sei como é que vai ser a tua mudança, mas Deus tem, a tua mudança é hoje. Não saia daqui sem essa mudança hoje. Ela é fundamental na tua vida.